Olá, você que está aqui na Vem Ver TV, você que está assistindo a gente agora, muito boa tarde. Nós estamos começando ao vivo aqui agora na Vem Ver TV, o Ao Vivo na Graça. Hoje é dia 23 de setembro de 2014. Se você está aí, terça-feira, dia 23 de setembro, assistindo aqui a Vem Ver TV conectado, agora são 3 horas e 12 minutos da tarde. Você está ao vivo aqui com a gente aqui na Vem Ver TV. Eu, Zezinho, beleza, Zé? Beleza, Adailton, que bom que a gente está junto aqui, mais um Ao Vivo na Graça. Beleza. Muito bom a gente poder estar junto aqui com a moçada toda aí ligada na Vem Ver TV, no Ao Vivo na Graça. Esse programinha aqui singelo, simples, leve, para você estar aqui conectado nessa corrente do bem, como a gente gosta de falar aqui, unindo centenas, aí, milhares de pessoas no mundo inteiro em intercessão, em oração, em compartilhamento da palavra, em compartilhamento de experiências, né? Compartilhar experiências vividas, ajudar uns aos outros. O Ao Vivo na Graça tem esse propósito e eu espero que de alguma forma a gente consiga entrar aí dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ou enfim, onde você estiver conectado com a Vem Ver TV, abençoando a sua vida, sendo bênção, sendo canal de bênção aí na sua vida. Então o nosso chat já está aberto aí. Você está conectado aí na Vem Ver TV ou pelo aplicativo do Android ou então pelo seu computador mesmo. É só você clicar aí onde está, envia a sua pergunta. Já tem gente dando boa tarde pra gente, cumprimentando a gente aqui no chat. Então é só você clicar aí e mandar aí a sua pergunta, o seu pedido de oração, o seu compartilhamento. Vai ser um prazer estar conectado com você, intercedendo, orando por você nessa tarde tão gostosa do dia 23 de setembro. Lembrando, se você está aqui, olha, 23 de setembro, terça-feira, agora às 3h15, se você está conectado na Vem Ver TV, você está ao vivo. Você pode entrar ou pelo chat ou então pelo telefone. Você pode falar ao vivo com a gente também pelo telefone do 61 3532 2779. Aqui em Brasília, 61 3532 2779. A gente pode estar se falando aqui ao vivão aqui no programa Ao Vivo na Graça. Tá bom? Nesse momento, nesse tempo, nessa abertura de programa, hoje de manhã mandei uma mensagem pro Zé, falei, Zé, compartilha algo com a gente lá no Ao Vivo na Graça, traz uma palavra que Deus tiver colocado no seu coração para compartilhar com a gente nessa tarde. Então, passa a palavra então, Zé, que Deus colocou aí no seu coração. Eu faço suas palavras, de que o programa Ao Vivo na Graça tem sido um momento de muito regozijo para as nossas almas. E como o Fê falou, uma coisa singela, simples. E a gente fica aqui como uma família mesmo, né? Bate um papo. É verdade. E eu sinto que às vezes, né, nós já fizemos algumas vezes devocional, há um rodízio saudável entre nós. E todas as vezes que o Fê dá um toque, Zé, compartilha alguma coisa, eu estou igual Paulo hoje, que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Amém. Porque a gente precisa estar vivendo aquilo que a gente prega. Que as nossas pregações, ou colocações, ou indagações, ou o que quer que seja com o entorno do Evangelho, seja algo que brote do nosso coração, e não somente da nossa mente, e não somente da nossa intelectualidade, e não somente da nossa sabedoria humana, e não somente das nossas elucubrações, não. Mas que seja algo que realmente brote do nosso coração, das nossas aspirações, daquilo que a gente sente, discerne. Às vezes a gente acorda um dia e brota alguma coisa. Como hoje, né? Eu acordei conversando, batendo um papinho com o papai, me veio essa palavra. Eu quero compartilhar de uma maneira bem simples, singela. Vou ler muito mais do que falar. 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, eu falei isso no começo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto
por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Olha, Paulo está construindo um raciocínio, um pensamento. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E ele fecha esse embate, ou essa construção, dizendo assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, ele fala, apesar dele vir questionando, né, o que estava sendo dito por outros, ele fala dele, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma,
porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais homens terrenos. Tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele vai no versículo 58, por tudo isso que eu falei, e esse portanto aqui não está só no contexto do capítulo 15 não, que eu li. Ele vem carregado de tudo aquilo, de todas aquelas coisas que Paulo escreveu aos Coríntios, desde o primeiro capítulo, falando da centralidade da cruz, que é a mensagem do Evangelho. A centralidade da mensagem do Evangelho é a cruz de Cristo. É aqui em Coríntios que está dito sobre o amor. É aqui em Coríntios que fala sobre os dons. É aqui em Coríntios que fala a ordem sobre o culto. É aqui em Coríntios que Paulo relembra o que aconteceu com Israel no passado, fazendo uma menção a como nós deveríamos nos portar e qual deveria ser a razão da nossa fé de relacionamento com Deus. É aqui em Coríntios que estão todas essas coisas. Aí Paulo fala assim: portanto, carregado de tudo isso que eu venho falando. Portanto, meus amados irmãos, sede firme. Cara, o cara escreve uma carta extensa, cheia, mas ó, tem coisas aqui que a gente discute teologicamente. A gente que eu falo são os teólogos. E as igrejas falam acerca dos dons, e acerca do amor. A gente fala tanto sobre essas coisas. E ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firme, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. E parece que ele sai de uma coisa espiritual e entra no capítulo 16, que eu vou ler,
Só para a gente aprender, amigo. Está faltando muito pouco a essência, não só de leitura da Bíblia, mas de internalização da palavra em nossos corações e nas nossas vidas. Já viu que tem uma dicotomia na igreja evangélica? Uns são espirituais demais, outros são carnais demais. Uns acham que pode tudo. Isso acontecia na igreja lá nos tempos de Paulo. Ah, não, o corpo, isso aqui é matéria, a gente pode fazer o que quiser, nós vamos detonar. E eu vou festejar. E outros ascéticos, não, nós temos que nos... Em Coríntios tinha isso. Nós temos que nos preservar do mundo, o mundo contamina, irmão, cuidado, e aquela loucura. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos chegar ao equilíbrio? Quando que nós vamos alcançar a maturidade, que é o que Paulo fala em Coríntios 13? E a gente volta a um tema recorrente, que eu estava falando com o Adailton na quarta-feira passada, que é um tema recorrente aqui, eu agradeço a Deus por isso. Só consegue alcançar a maturidade aquele que ama. É lá que Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Ele está escrevendo para uma igreja de meninos. Não vos pude falar como espirituais, mas leite vos dei. Eu não posso tratar vocês como adultos na fé. Sabe por quê? Porque eles estavam fora do eixo. A cruz não era mais o referencial. Eles estavam tangenciando, tergivando para outras coisas. Por isso, muitos debates entre nós. Tem livros e livros e livros e livros e livros escritos de doutrinas entre nós. Ah, pelo amor de Deus, a gente escreve um monte de coisa. A gente vive muito pouco. A centralidade do Evangelho, da mensagem do Evangelho é a cruz. Ele vem falando isso desde o capítulo 1. É a cruz, é a cruz. E é interessante que Paulo fala aqui, ele fala muito de Cristo. Sabe? Ele fala muito de Cristo, Cristo. Porque Cristo, Cristo e cruz, Cristo e cruz, Cristo e cruz. Vocês já pararam para pensar por que o filho da perdição se chama anticristo? Você sabe por que ele é anticristo? Por que ele vai se chamar anticristo? Porque ele é anticruz. Ele não é chamado, o nome dele não é anti-Jesus. Pelo contrário, o anticristo é pró-Jesus, ele adora Jesus. Sabia disso? O anticristo adora Jesus. Porque Jesus sem cruz, meu amigo, ele levou Jesus para o pináculo, ele levou Jesus para o monte, lá no deserto ele propôs muitas coisas, tudo para tirar Jesus do seu foco, que era a cruz. Evangelho sem cruz, pelo amor de Deus, uma carta inteira, tratando das dissensões, da sensualidade, dos problemas, das guerras, das porfias, das intrigas no meio do povo de Deus. Tudo porque não tem cruz. Tudo porque não tem cruz. A cruz, a pregação da cruz é escândalo, Paulo fala, é escândalo. Loucuras para os gregos, escândalo para os judeus, para aqueles que se dizem sábios em ciências, em conhecimentos, em filosofia. Não tem negócio de cruz, meu amigo. O que é isso que você está falando aí, rapaz? Cruz. Cruz. Ah, sabe por que a gente foge da cruz? Porque quando você chega na cruz, é dito a você, tome a sua cruz. Porque é na cruz de Cristo que Ele me faz entender que eu tenho que carregar a minha cruz. Porque como Paulo fala, sou entregue à morte todo dia sou entregue à morte. Quem quer morrer, amigo? Por isso há divisões entre nós, dissensões, invejas, porfias, separações, cercas e cercas, fendas e fendas. Você já parou para pensar na palavra defesa? Dizem que antigamente aqueles fazendeiros, aquelas pessoas que tinham muita terra, muito antigamente,
quando não existia um cerco, arame farpado, inclusive foi você que me falou que arame farpado foi uma toda coisa uma que, história, não é? Da Revolução Humana, isso. Entrou para a história como com certeza. Então, quando não existia cerca ainda, arame farpado, Fernando, as pessoas dividiam os terrenos em fendas. Então, olha só, eu faço uma fenda aqui. Daqui você não passa. Daqui você não passa. Por isso que é defenda. Ah, entendi. E ofenda. A defenda é o seguinte: eu vou guerrear contra você para defender a minha fenda, o meu território. E todas as vezes que você vier contra mim, você está me ofendendo. É uma ofensa. Você está passando a fenda. Entendi. E é o que acontece, acho que no inglês. Defense, offense. Defense, se eu não me engano, em inglês é cerca. Eu acho que é cerca, se eu não me engano. Então, de onde vêm essas separações entre nós? Onde vêm essas fendas? Guerreais, Paulo fala. Tiago também fala das dissensões, das lutas, das invejas. E eu não estou falando isso só da igreja, não. Tudo isso. Ó, na igreja não era nem para existir. Paulo estava escandalizado porque existia litígio entre os irmãos, levando aos tribunais. Coisa de menino. Estabelecer quem é melhor, se é Apolo, se é Paulo, se é Pedro, se é quem é que prega, quem é que não prega, quem é melhor, quem se destaca. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A cruz elimina tudo isso. Separa a barreira entre judeus e gregos. A cruz, Paulo fala isso, que acabou a separação entre gregos e judeus e gentios. Venham todos, venham todos, não há barreiras, caiam todas as barreiras, acabaram todas as fendas, a cruz une tudo em todos, e é por todos e para todos e em todos e através de todos. Mas ela diz que eu tenho que morrer também, meu irmão. A cruz me bota de 4 para a morte. Para minha morte para o meu egoísmo, morte para a minha soberba, morte para os meus sonhos, morte para o meu direito. Morte para o que é direito, amigo. Sabe o que é morrer porque é direito? Você abre mão, ó. Você abre mão, não tem guerras. Como que você vai guerrear com um cara que não há? Os caras tentaram pegar gangue de tudo quanto é jeito, não tinha jeito. Os caras tentaram pegar Martin Luther King, bateram no cara, vão bater que eles vão enfrentar, eles vão partir para cima. Ele não tinha nada que defender, amigo. Não tinha barreiras. O que Gandhi pregava era tão... Ele pregava a unidade entre os homens, a igualdade entre os homens. Ele veio derrubar as cercas. Ele não veio levantar mais uma. E ele foi morto por um hindu, um cara da sua tribo, porque ele estava querendo dar o governo lá aos muçulmanos, porque os muçulmanos reclamaram, nós estamos sendo preteridos. Não, pelo amor de Deus, então pega, governa você é o primeiro-ministro. E o hindu ficou com raiva daquilo. Ele estava querendo acabar com a separação entre hindus e muçulmanos. Olha aqui, meu amigo. Olha o que Gandhi tentou fazer. Aí um hindu ficou com raiva. Pegou a arma, seu desgraçado, está traindo a causa. Pá! Matou o Gandhi. Fendas, cercas, separações. Porque nós estamos longe, nos distanciamos da cruz, da essência do Evangelho, da mensagem do Evangelho, que é Cristo. O anticristo é pró-Jesus. Quem diz os homens ser o Filho de Deus? Jesus, o Cristo. E logo depois Jesus fala que ia morrer, Pedro fala, não faz isso não. Olha, Jesus discerne que é o diabo. Não, Satanás, eu vou para a cruz. Jesus sem cruz, o Jesus dos evangelhos. É o Jesus dos evangelhos. Eu não tenho medo de falar isso. Jesus sem a cruz é o Jesus dos evangélicos. É o Jesus gente boa, é o Jesus gênio da lâmpada que tudo resolve. É o Jesus gente boa. É o Jesus que põe no carro, na porta, no anel, no dedo.
Mas quem quer cruz? Quem quer a cruz? Paulo pregava Cristo. E esse Cristo ressuscitou. Não está morto. E essa é a essência do Evangelho, a esperança de todos nós. Nem todos dormiremos. Aí Paulo fala dessa coisa linda. E ele fala, deixa um alerta. Portanto, sede firmes e inabaláveis. Quem está vivendo na centralidade da cruz de Cristo, meu amigo, vai aguentar os trancos que está por vir aí, ó. Pró-Jesus, pelo amor de Deus, está todo mundo ferrado. Porque, meu Deus, está todo mundo ferrado. É Jesus para lá, Jesus para cá. Ai, Jesus, que beleza, ai, que delícia. Jesus, você acredita em Jesus? Mas quem quer o Cristo crucificado? E quem quer o Cristo ressurreto? Vivendo dia após dia nesse chão da vida, botando pé na existência, andando conforme a nossa consciência, meu amigo. Isso apavora, apavora, apavora. Anticristo, anticruz, anti-entrega, anti-doação, porque ele não se doou no céu, ele não se entregou. É esse o espírito dele. E é esse o espírito que ele tem disseminado entre os humanos. É da posse, é da disputa, é o meu direito, é meu, eu possuo, ninguém tasca, sou eu sou mais importante, eu sou melhor, e vai, e vai. É isso que ele fez no céu e arrastou um terço dos anjos. É papo de gente grande o Evangelho, meu amigo. E não é mole, não. Eu me vejo como aquele filme As Aventuras de Pi. Esse cara é um cara que falou, Paulo, é um cara que tinha temores por fora, lutas por fora e temores por dentro. Esse cara que tinha um espigão na carne, um espinho. Pensa que viver a cruz é fácil, sendo entregue à morte todos os dias, encarando as feras da vida, como aquele menino encara aquele tigre no oceano sozinho. Eu me vejo direto naquele filme, eu me encarando a mim mesmo, aquele tigre é a minha carne que quer me devorar e eu tenho que lutar contra ele. Lutas por fora, temores por dentro. Paulo desespera da vida. Paulo, aquele que os lenços dele curavam os enfermos, deixa Trófimo doente. Deixa Timóteo, não consegue curar Timóteo, porque ele não é adepto da magia, ele sabe que andar com Deus é viver em milagres. E é baseado nisso que nós estamos aqui, nessa palavra. Amém. Não com magias, não com soluções prontas, não enganando ninguém de que nós oramos, vai mudar tudo. Não, às vezes não vai mudar nada. Você sabe qual é o objetivo da nossa intercessão, da nossa oração? Que mudar a sua consciência. Pronto. Você pode continuar com, bota a faca no dente, meu amigo, que cai para dentro da vida. Ele está falando aqui, é um bombeiro que sabe o que é cair para dentro do fogo. Sei o que é cair para dentro do fogo. Então é disso. Estou tendo um papo aqui, mas sobre coisas sérias, verdadeiras, que mexem com a nossa estrutura. Eu poderia falar muito mais. Mas que Deus te abençoe. Amém. Eu não vou ler o capítulo 16, não, Fernando. Bem, Zé, que essa palavra realmente cause um rebuliço aí na sua alma, no seu coração, que você seja desafiado nessa tarde a andar por fé, a carregar a sua cruz e crer que o Senhor está mesmo ao seu lado, independente das circunstâncias, independente da situação que você esteja vivendo.
nesse momento aí, nessa tarde que você está assistindo a gente, conforme essa palavra que o Zé trouxe para a gente hoje. Então, quero convidar você mais uma vez para estar junto com a gente, entrando aí, entra no chat, manda uma mensagenzinha, compartilha, faça como já tem um monte de gente fazendo aqui com a gente aqui no chat. Vai ser especial, vai ser bom compartilhar com você nessa tarde dessa graça, desse amor, dessa vivência diária da palavra do Evangelho nas nossas vidas. Senhor Jesus, muito obrigado por esta tarde. Senhor, que essa palavra venha mesmo desafiar a cada um de nós, a começar em mim, a guerrear, a lutar com a nossa carne, com o nosso interior, lutar com nós mesmos, lutar muitas vezes com as nossas ambições, com os nossos egoísmos, lutarmos com tudo aquilo que é da carne, que é do homem, para que ela morra a cada dia, Senhor, e o Teu Espírito vivifique em nós. Que os espinhos na carne da nossa vida, como muitos irmãos entram aqui com seus espinhos na carne, com as suas preocupações, com aquilo que tem tirado o sono, que isso sirva como serviu para o apóstolo Paulo, Senhor, para nos aproximar ainda mais de Ti e termos a certeza que, apesar dos espinhos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Revigora, Pai, reaquece a nossa fé. Que essa tarde o milagre nas nossas vidas seja esse, o renovo e a restauração da nossa fé através pura e simplesmente da palavra que foi nos ministrada, que veio diretamente ao encontro do nosso coração. Faça isso, Senhor. Esse é o desejo que nós queremos e temos a certeza que é a Tua vontade também. Que vivamos na Tua completa dependência. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória.
Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Muito bem, o autor da nossa fé, né? Glórias ao autor da nossa fé. Parece até que a gente combinou, né? Mas sempre assim. É, sempre assim, o Espírito Santo nos Interessante direciona. que essa música originalmente feita pelo Jairinho, e o Jairinho e o Paulo César cantavam no Grupo Elo. Aham. E o Jairinho morreu assim repentinamente. Foi. Ele, a esposa e o filho. E ele estava voltando de Atibaia. Parece-me que era isso, de Atibaia. Bom, o fato é que era uma estrada de terra Aham. e tinha muita fumaça, muita Neblina. muita poeira. E ele entrou e ele não sabia que tinha um trator parado bem no meio. E ele bateu com o carro Uau. no trator. E esse texto que você leu fala, essa nossa esperança da nossa vida se limita, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a esperança do Jairinho não se limitava Com certeza. a essa vida. É. E essa música composta por ele expressa bem o exatamente sentimento dele, isso. A esperança dele era desejo. para a A vida, esperança dele era para a eternidade. para a eternidade mesmo. Amém, graças a Deus. Gente, a gente já tem uma moçada ligada aqui com a gente. O Vanderlei está sempre com a gente aqui. O Boa Tarde está dando boa tarde pra gente aqui. E a gente tem um retorno bem legal aqui da Thalita. Boa tarde. A Thalita entra aqui e fala o seguinte: graça e paz, amados. Eu escrevi para vocês pedindo oração para o meu esposo, que estava desempregado
e que ele teve que trancar a faculdade de engenharia, lembra? Queria agradecer pelas orações. Estamos muito felizes. Ele começou a trabalhar na segunda-feira passada. Muito obrigado por vocês serem bênçãos na nossa vida. Beijos, fiquem na paz. Graças a Deus, né? Beleza. Grande beijo pra você, Thalito, pra você, pro seu maridão aí, pra essa nova fase, né, que vocês estão passando. Que delícia. E que, se Deus quiser, ele volte logo pra faculdade, né? Dê tudo certo, de ele correr atrás do sonho dele aí. Graças a Deus por isso. A Rosângela entra aqui também e diz assim: boa tarde, meus manos Fernando, Zé e Adailton. Queria compartilhar com vocês uma frase de uma música do Beto Guedes, que hoje, entrada da primavera, onde as nossas esperanças se renovam. Ela coloca um trechinho da música e diz assim: quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. É isso aí. A música é muito linda. Estas palavras são tão Evangelho de Jesus. Isso aí. Só nos resta aprender. Muito louco. Então ela põe assim, ó, essas palavras são tão Evangelho de Jesus, não é mesmo? Verdade. Quero que o Senhor abençoe vocês muito. Amém, Rosângela. Graças a Deus, glória a Deus. É mesmo. É Evangelho puro mesmo. Mestre Lu entra aqui e diz assim: um grande abraço, manos, uma ótima tarde para todos vocês aí em Brasília. E uma bênção para nós aqui em Portugal. Viva, estamos juntos sempre com Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Um abraço para vocês aí, Mestre Lu, e toda a moçada de Portugal que está sempre ligado com a gente aqui na VMVTV. A Marcela entra aqui e diz o seguinte: oi, boa tarde. Há algum tempo atrás pedi oração, aí eu vou deixar a bola com vocês aí sempre, tá? Oi, boa tarde. Há algum tempo atrás pedi oração para que eu possa enxergar, você vai lembrar bem desse caso aqui, ter visão no âmbito espiritual, lembra? Ter visão no âmbito espiritual do que é ou não a vontade de Deus. Como falei, não vou à igreja que eu congregava há quase 2 meses e tive muito receio ao tentar sair. Desde que parei de ir, tenho acompanhado a VMVTV todos os dias, durante todo o dia. Bom, quando algum irmão da igreja me liga dizendo que está sentindo minha falta, que eu preciso ter comunhão com os outros, eu digo que eu tenho buscado a palavra e tenho aprendido e me identificado com as palavras de vocês e do Caio. É assustador como absolutamente ninguém vê de maneira positiva. Não me apoiam e mandam eu tomar cuidado. Aí ela pergunta: vocês passaram por isso quando decidiram não seguir algumas doutrinas? Por favor, ore para que eu não me embriague da ignorância e me afaste da minha fé. Grande abraço. Amém. E aí? Orar para enxergar a verdade espiritual. Olha, a única coisa que eu tenho para dizer, e é tão simples para mim, no meu coração, é ame. Ame todo mundo, ame todos que são contra. Ame todos os que contestam, ame todos os que digam, tome cuidado. Tenha compaixão e misericórdia no coração, por todos. Você vai enxergar a verdade. Você vai ter visão espiritual quanto mais você amar. Amém. Quanto mais você se deixar ser amada por Jesus, receber, acalentar, acolher o amor dele no seu coração, dando sempre razão a Jesus. Quanto mais do amor de Jesus você tiver, mais do amor dele você vai doar aos demais, mais você vai ter o seu coração amadurecido na fé, mais você vai entender os caminhos de Deus para a sua vida, mais você vai enxergar tudo. E essas dificuldades, alguns passam mais, outros passam menos, as controvérsias, as dúvidas de muitos. Eu tive bastante do meu pai. Ele não chegava a ter posturas drásticas quanto a dizer isso é errado, isso é do demônio, isso... Não era isso. Era mais uma questão conceitual, teológica. Mas ele ficou muito triste quando eu resolvi que eu iria deixar de ser presbiteriano. Na verdade, ele é triste até hoje por isso. E sabe de uma coisa? Em alguns momentos nós tivemos alguns atritos por colocações que ele fazia, ou alguma coisa que eu falasse que ele não soava bem aos ouvidos dele. E eu cheguei a uma conclusão num determinado momento que nada daquilo adiantava, tais disputas, tais atritos, tais controvérsias, nada resolvia.
E o melhor caminho foi o do amor. Foi do respeito ao meu velho, que tem outras ideias. Ele tem outra cabeça, ele foi educado de outra maneira. Ele ama Jesus, isso eu sei. Ele ama Jesus. Então, mana, ame sempre, nunca dispute nada, apenas ame. Tenha paciência, compaixão, bondade no teu coração, e você vai ver como todas as coisas se ajeitam aí entre você, os seus queridos lá da denominação que você frequentava. Nunca os rejeite, nunca entre em disputas, sempre ame, sempre seja bondosa, e tudo vai se ajeitar. Amém. Pode orar por ela. Sim? Marcela. Marcelo, antes disso, queria deixar só o Salmo 55 para você. Dá uma lida nele. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor mesmo, pelo teu Espírito, por tua graça, o Senhor tem aberto os olhos espirituais de tanta gente pelo mundo para que vejam a graça do teu Evangelho. Assim tem sido com a Marcela, e assim eu peço ao Senhor que a abençoe. Amém. Que o Senhor abra os seus olhos da fé, para que o seu coração seja sempre preenchido com amor, com bondade, com a tua misericórdia. E que isso não somente amadureça e alcance para enxergar a vida, para enxergar os teus caminhos, mas seja também a porta aberta para alcançar e acolher muitas outras pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças. O Chico de Boston, ele entra aqui e diz o seguinte: peço a todos que orem por todas as pessoas que de alguma forma se encontram enfermas, que Deus dê conforto para os familiares dessas pessoas. A gente tem algumas pessoas que realmente estão enfermas. A Karina, lá de Boston, Sim. né, que está enfrentando esse câncer nos ossos, né? A gente tem a Cris de Boston também, que está enfrentando o câncer também. Então, como o Chico está pedindo oração por todos os enfermos, provavelmente ele tem algum próximo dele que está passando por enfermidade, né? Dando já um feedback para a moçada, que na semana passada, na quarta-feira, eu não estava aqui, que estava cuidando de algumas coisas do André, mas o André está super bem, graças a Deus, depois do susto que a gente passou. E Deus tem cuidado também da saúde dele, está tudo bem, graças a Deus mesmo. Eu pedi semana passada para orar por um sobrinho, primo da Aline, minha noiva. Ele é um menino especial, tem 5 anos, Gabriel é o nome dele. E ele tem deficiências em tudo, ele não fala, ele não entende quase nada, ele não anda, ele não pega, ele depende 100% da mãe para cuidar dele. E agora ele tem um problema no quadril, que devido a tudo isso que ele já tem, ele teve mais esse problema no quadril, que precisa de um tratamento especial, muito caro. E eles não têm dinheiro para tratar. Então ele sente dor e muito desconforto. Então a Sabrina é a mãe, ela tem passado dias muito difíceis. Então o pedido de oração, não somente para nós orarmos agora, mas para quem está nos ouvindo, anotar aí Sabrina e Gabriel. Sabrina é a mãe, Gabriel é o filho de 5 anos, para que Deus providencie o tratamento. Ela está entrando com um pedido no plano de saúde para que eles cubram, porque eles não cobrem esse tratamento, para que eles possam cobrir, para que ela consiga fazer o tratamento. Bem, você pode orar, Zé? Foi bom, Adailto, falar isso, para vocês verem que nós dói na nossa carne também. Dói. Eu já passei por algumas cirurgias, talvez vou passar por uma outra no joelho. Também gostaria, é uma coisa que incomoda muito e mexe muito com a minha mobilidade. Eu preciso da perna para movimentar, para fazer muitas coisas. E o menisco está rompido, eu estou sem apoio no joelho. Então eu quero aproveitar também e me incluir nesse processo. E Paulo fala aqui nessa carta, se eu não me engano, no 2º capítulo, ele fala: irmãos, eu fui ter com vocês em fraqueza, porque ele sabia que todas as coisas que se manifestavam através dele era o poder de Deus, não era ele. Senhor Deus, baseado nessa palavra, Senhor, o que operava na vida de Paulo, opera na minha vida, opera na vida do Adailto, do Fernando, do Caio, do José, da Maria, do João, de todos quantos creem, Pai.
todos quantos creem, todos quantos foram emulados, agraciados com a fé. Eu creio nesse poder, Pai, transformador, restaurador, curador. Eu creio neste poder. É este poder que nós pregamos. É debaixo deste poder que nós andamos. Não é o meu poder. Mas nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer por cada um que está enfermo. Verdade. Nós temos falado aqui. E não temos medo de falar que nós profetizamos. Sim. Nós trazemos à existência aquilo que já existe. Aquilo que já existe. Nós trazemos à existência. E nesta tarde, Pai, nós queremos repetir que nós profetizamos a cura em cada vida, cada vida, em cada vida. Nós trazemos à existência a cura agora. Não pelo poder das minhas mãos, não pelo poder da minha palavra, mas pelo poder que há em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas doenças, está sobre ti. Tudo, Pai, tudo foi levado à cruz. E pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E é por isso que eu creio na restauração do Gabriel. Amém. É por isso que eu creio na restauração da Cris. É da Cris? Da Cris. É por isso que eu creio na restauração do meu joelho. É por isso que eu creio no pedido que o Mano falou de quantas enfermidades, quantas doenças assolando a humanidade. E eu te peço, Pai, pelo amor de Jesus Cristo, o Senhor cure a todos, assim como tu fizeste, palmilhando esse chão desta terra, o Senhor continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o Senhor cura hoje, agora, a todos que se achegam a ti em fé. Nós intercedemos por todos os doentes e todas as enfermidades, que cessem agora em nome de Jesus. Amém. Por Cristo. Amém. 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 A gente tem aqui, olha, cadê aqui? Deixa eu me achar aqui. A Rejânia, ela entra e diz: olá, o meu pedido de oração é para eu conseguir um emprego como professora. Obrigado. Ela está desempregada e ela vem fazer um pedido de oração por emprego, né? Deixa eu só conectar o pedido dela com o oi da Valentina. Que a Valentina entra aqui e diz: boa tarde, manos, agradeço ao Pai pelas vossas vidas. Essa corrente do bem é sempre graça e edificante. Que possamos levar a nossa cruz e exercitar um profundo amor fraternal um para com os outros, para a glória do Pai. Abraços a todos, beijinhos ao Pedro e ao André. E a Valentina é bem um testemunho disso, né? Ela está lá em Portugal, está desempregada, arrumou um meio para conseguir se sustentar lá enquanto não aparece o emprego, né? Por outro lado, a gente já viu a Thalita testemunhando aqui que o marido dela já está trabalhando, já está empregado, então que isso sirva de testemunho, né? Para a Rejânia e todos aqueles que estão precisando aí de um emprego, estão passando por necessidades na situação financeira difícil, né? Que tenham a esperança mesmo, que se mova, né? Amém. Eu tenho um amigo que disse que água parada dá dengue, né? Tem que mexer a água. Tá falando porque ela foi específica com relação. Isso, exatamente. É um cargo que mas às vezes... enquanto isso não rola. Vamos buscar, né? buscar. A gente lembra do Tonho, né? É sempre do Tonho. Sempre Sai de manhã, volta à tarde empregado. empregado. Então que Deus esteja sempre dando esse discernimento, né, para as pessoas. Foi numa dessa que eu virei vendedor. Então. Eu saí de manhã, eu falei, eu volto com emprego. E a primeira placa apareceu, precisa-se de vendedor. Eu parei e pensei assim, peraí, eu acho que eu dou para esse negócio. Eu dou bem para esse negócio. E foi aí que eu virei vendedor. Isso aí. Isso foi muito bom. É Rejânia, né? Rejânia. Rejânia, tá bom. Pai, nós oramos ao Senhor pela Rejânia, pedindo que o Senhor a abençoe com o emprego, assim como o Senhor já tem dado essa bênção a tantas pessoas, que
Que o Senhor abençoe a Rejânia também com algo que lhe permita sustentar a sua casa, se manter, viver uma vida digna. Nós, ó Deus, queremos confiar a vida dela ao Senhor. Amém. E que, se for assim a tua vontade, que ela tenha um emprego como professora, que é aquilo que ela deseja, que é o que ela busca, que seja talvez o seu dom, aquilo que preenche o seu coração com alegria ao trabalhar nisso. Mas, se for a tua vontade, que o Senhor abra as portas para ela de algo diferente e que ela tenha também prazer nisso, que o Senhor apresentar a ela, Senhor. e que isso seja uma bênção na vida dela. Amém. Não somente ela, para ela nós pedimos isso, mas para todos que hoje procuram um trabalho, procuram uma posição no mercado a fim de se sustentar e que estão enfrentando dificuldades, lutas financeiras. No nome de Jesus. Amém. 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 A gente estava falando aqui, eu lembrei agora quando a gente falou de necessidade, dificuldade financeira e tudo. E eu tenho orado por isso já há um tempo, assim. Eu compartilhei com vocês antes da gente começar o programa aqui, né? E na semana passada, quando eu estive no hospital lá de Taguatinga, eu fiquei muito assim, cara, muito constrangido, sabe? Eu até falei pra Vanessa, cheguei em casa, e a Vanessa falou: pô, você tá meio chateado hoje, o que foi? E tal. Eu falei: olha, eu tô inconformado, né? E eu não consigo entender como é que a liderança, né? As lideranças mesmo, porque aí não tem jeito, né? É política mesmo, são os governantes, cara, que tem que fazer, né? Conseguem tratar o ser humano daquela forma, sabe? Eu fui no hospital público na semana passada para tratar de umas coisas do André, e assim, a situação é deplorável, cara, é deprimente, né? Principalmente quando a gente está em Brasília, Brasília que é a capital do país e que é governada por um líder que é médico, e você vai no hospital e encontra, né? Mas vamos ser honestos, sabe? Brasília é isso aqui, né? Exatamente, é desse tamaninho, isso aqui, cara. Ó, isso aqui era para ser O paraíso, né? de administração bem feita, né? De cuidado com a população. Mas o Nosso PIB é 20 bilhões. Cara, de Brasília. Mas então, aí você sabe, cara, mole. que Que aí vem conversando do com a software. Vanessa, ela tem uma visão assim mais. Ela lidar, né? Essa é uma das áreas que ela atua mais diretamente, a área da saúde. E ela dizendo que não há interesse mesmo, porque quanto mais você dá ao povo, mais o povo se torna independente. Então deixar o povo naquela miséria, para as lideranças, para os políticos, para os governos, é tornar o povo mais dependente deles ainda. Entendeu? Então é uma máquina imunda, suja, sabe? E eu tenho orado por isso, cara, assim, para que Deus, de alguma forma, se for possível, assim, claro que para Deus é possível, né? Tudo é possível para Deus. Mas, assim, eu não sei, cara, de que forma o coração desses reis, como diz o salmista, né? Coloca o coração do rei nas mãos do Senhor, que segundo o seu querer, ele o inclina. Eu não sei até que ponto esses corações são inclináveis, sabe? É possível quebrar essa pedra desses corações desses caras que não vê a miséria e a desgraça que esse povo vive, sabe? E eu tenho orado assim, desde semana passada por isso, cara. Isso tem assim me incomodado. A Vanessa, poxa, vamos fazer alguma coisa, porque quem pode fazer alguma coisa é o povo mesmo, se unindo e fazendo, mobilizando de alguma forma. Eu falei, hoje eu não consigo enxergar, mas eu vou orar para que isso aconteça mesmo, sabe? Mas foi o que Esdras fez, né? Estando numa situação confortável, copeiro do rei. É isso, O povo lá em 1200 na bagaça, na né? bagaça, ele foi servir o rei. E algo começou a subir o coração dele. Ele falou: preciso voltar. Comer a comida que eles comem, morar nas casas que eles moram. Falta muito isso. Porque a gente quer ajudar muito de longe. Jesus andou no meio, Jesus comeu com eles, Jesus se identificou, Jesus sentiu o cheiro. Sabe, a gente ainda fala muito de longe. Porque a gente não vive a realidade, Não vive, né? Quando você tá lá, que nem eu quando semana passada que eu tive naquela realidade, falei, cara, não pode isso, cara. Não pode. E eu não acho pode. que o melhor caminho, o pontapé inicial é a intercessão. Com certeza. Começa pela intercessão, né?
Se nós nos envolvermos, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhasse, orasse, Pois é. se convertesse dos seus maus caminhos, se arrependesse dos seus pecados, eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas, então, aí o que eu vejo, por exemplo, que dentre as coisas que precisam acontecer é uma mudança profunda de caráter do brasileiro. Porque o que faz a saúde ser assim é o desvio de dinheiro, é a corrupção. Com certeza. Mas o povo brasileiro é corrupto. É uma pena, mas é verdade. Não, eu O tava povo falando brasileiro ama Nailton, a Eu corrupção. tava falando isso pro Gabiru, com os meninos lá do outro lado, hoje, na hora do almoço. Que pegaram a bicicleta do Roberto, tem 2 luzinhas, aquelas luzinhas de atenção pra noite, de ciclista, LEDzinho. e custa. Quanto custa? R$25. Custa R$25, cara. R$25, poxa, não é nada, vamos combinar, né? R$25. E ele deixou a bicicleta em algum lugar, alguém passou e levou a luzinha da bicicleta. Uma luzinha, tem 2. O cara levou uma. Ele levou porque precisava? Não. Ele levou porque valia dinheiro? Não. Levou porque estava ali, deu uma oportunidade, eu vou pegar. Teve um cara que a por que lança- o cara roubou? Porque tem aquele caráter teve um cara de uma- levar vantagem, de estar aqui dando mole, eu vou pegar, entendeu? Teve um cara que teve uma lancha que ficou presa, como chama, não esqueci o nome, mas na praia, Encalhado. encalhada na praia. Rapaz, um cara que não era bandido, o cara Foi lá foi e lá pegou, saqueando. saqueou. Por que isso, Mostrou a cara? bunda, né? O cara filmou e- Cara, não tem cabimento. Eu tentei iniciar o movimento, mas eu não pude me envolver com ele. Eu trabalhei tanto, mas tanto, meu trabalho tem exigido muito de mim, que eu dei o nome de Pacto pelo Brasil. Eu acho que tem que começar tudo de novo. E uma das coisas que tem que começar por nós, se nós vamos tentar acabar com a corrupção no governo, nós temos que começar por acabar com a corrupção na nossa Do vida. povo, né? Cada um de si, tratando a corrupção em sua própria vida, dentro de sua própria casa. Se nós começarmos a tratar a corrupção dentro de casa, a gente pode mudar a saúde, a educação e mais um monte de coisa no país, porque isso vai se alastrando. O que a gente chama aqui de corrente do bem, tinha que haver uma corrente pela honestidade. É verdade. E cada um fazendo isso. Então, ontem eu vi na televisão um taxista no Rio de Janeiro atendendo a uma repórter que se passou por uma turista francesa, pedindo para ir num determinado lugar. Cara, O caminho que podia ser de no máximo meia hora demorou mais de 1 hora, porque ele ficou dando volta com ela para poder chegar lá no local. Ah, fala sério, né? Então verdade. é uma pena. É uma pena, mas isso que você está relatando é culpa nossa. Não é culpa do governante. Eu também acredito mesmo. Não é culpa do governante. Nós somos corruptos e aceitamos de bom grado aquilo que eles estão fazendo. É uma pena. Mas eu ainda continuo acreditando que as oliveiras, as videiras e as figueiras estão caladas. Estão caladas. Tem muita gente boa, mas ninguém quer se botar a cara para fora. Foi até uma vez que a gente conversou isso no Papo de Graça com o Caio. E ninguém quer. Quem é realmente do bem, a gente está falando uma corrente, é para quem realmente vive. Tem muita gente honesta. Muito brasileiro que acorda, vai trabalhar honestamente, paga seus impostos, paga suas dívidas. Tem muito cristão, gente boa de Deus, mas estão calados. Ninguém quer se envolver. Por isso que eu citei Esdras. Esdras era um cara, gente boa de Deus, então numa posição confortabilíssima, copeiro do rei da Babilônia. Mas ele larga, ele sai dali e põe a cara para fora, e ele apanhou. Sambalate, aquela galera toda, oposição, guerra, vamos acabar com esse negócio, carta para o rei da... Não, para essa obra, parava, interrompia e tal, vamos fazer a obra com a lança no... Mas é isso, cara. Tá faltando a gente se envolver. Eu acho que tem muita gente boa, muita videira, muita oliveira e muita figueira calada, quietinho. Eu vou me envolver com isso aí, esse troço sujo, eu sou tão limpo. Dou azeite para os homens, o outro, eu dou alegria, o vinho, o outro, eu dou o figo, a doçura, eu vou ficar quietinho, sou tão bom. Nós somos tão bons que nos recusamos e nos abstemos de apanhar, de ser esmagado como uva para os outros beber, de ser pisado no lagar do Getsemane, do azeite para dar unção para quem curar as feridas, porque o azeite cura as feridas. Eu acho que falta isso em nós, acho. A gente tem dito aqui, direto aqui na VMB-TV, né, o Caio, a Adriana, tudo, quando a gente fala da Marina,
que a gente não está fazendo campanha política, tanto é que aqui não se fala de partido, aqui não se fala nada, mas fala justamente sobre essa questão de caráter, né? Sobre essa questão de uma pessoa que se conhece o caráter até hoje, né? E foi o que o Caio disse ontem, ou antes de ontem, ou na sexta-feira aqui no Papo de Graça, que o dia que não tiver, que seja quem for, o dia que não tiver trilhando assim nos caminhos da verdade, do caráter de Cristo e tal, ele vai ser o primeiro a falar, olha, tá errado, tá tudo errado, né? Então acho que a gente tem que orar mesmo por isso, sabe? Para que comece, essa mudança, sabe? Mas olha só, no não adianta, povo, não adianta comece... só Marina. Não, claro que não, mas Nós eu tô dizendo temos mais assim, de 500 isso, deputados federais, não, eu digo, eu tô dizendo, 86 senadores. é a oportunidade que a gente tem agora de... A gente tem que aproveitar a oportunidade para mudar tudo. De mudar o povo, né? Tira trazer quem tem que tirar, bota a mentalidade, Marina e tira o resto tudo, meu irmão. Tirar tudo, renovar tudo, mudar tudo. Porque não adianta. Isso aqui, ó. A máquina é muito... É assim, ó, é a longo prazo uma mudança se continuar no ritmo que está. Mas eu falo pra você. Mas é possível haver uma revolução do povo para mudar mais rápido. É isso aí. Foi isso que eu queria falar. É isso aí. É possível, cara. Claro que é. É possível. Se a gente der o grão de trigo, se não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz. É isso aí, produz muito fruto. Com certeza. Temos que morrer mesmo. É isso aí. E aí é botar a cara pra fora, pra bater. A gente tá muito ainda, sabe, Quietinho, né? Isso pra lá. Não, eu me candidatar a isso, pra quê? Porra, eu me envolvi lá na estrutural, cara. Mas sabe o que eu acho? Na época eu me envolvi na estrutural, só mudança não é com o político que vai fazer isso. Não, eu penso assim, eu acho Tem que que ser gente também. fora da política. Não, mas eu acho que também. Porque são lá que são decididas as coisas. Não estou falando que são lá que somente são decididas, que também são decididas. E as pessoas vão para lá com as motivações mais diversas, tudo interesse próprio, ninguém com o interesse do povo. As nossas lideranças não brotam do chão da terra. Eu tive na estrutural, vai lá, veio agora. Todo mundo com carro de som, ninguém que mora lá não sabe nem que é a necessidade daquele povo, vai lá pedir voto. Assim, né? Não nasce um líder comunitário de lá, meu amigo. Eu fiquei 3 anos lá dando esse grito na rádio. Falei, gente, vamos eleger. Eu fiquei 3 anos falando isso na rádio. Vamos eleger gente daqui, ó, que sabe as necessidades do povo, que sente o cheiro do povo, come a mesma sabe, comida, que né? sabe o nome das pessoas, o local, as necessidades. Não, aí elege gente de fora da estrutural. Lá em Sol Nascente, 120 mil pessoas. Não vai eleger um vereador de lá de dentro, vai eleger tudo de fora. Eles sabem a necessidade. Não. Então é também fazer esses movimentos de base, sim. A gente precisava fazer esses movimentos de base. Movimentos nas lideranças locais. Tem muita coisa. Tem Eu queria orar por isso, cara. Pelo amor Ora de por Deus, tem muita coisa. Senhor Jesus, a gente está vivendo um tempo e eu quero... O Senhor sabe do que vai o meu coração. Desde quarta-feira, aliás, desde tempo em tempo, isso tem me incomodado, mas na quarta-feira eu fiquei tão triste de ver gente, vidas serem tratadas de forma tão desumana. E me perdoa, Pai, porque se estão ali, é porque também eu, de alguma forma, errou, todos nós erramos. E eu quero pedir que o Senhor acenda mesmo essa questão do caráter, da mudança do caráter, como o Adailto falou, a começar em nós mesmos, dentro da nossa casa, da nossa família, para que essa revolução aconteça a partir de nós mesmos. Pai, ajude-nos para que sejamos capazes e tenhamos a preocupação de orar por aqueles que estão nos liderando, pelos governos. Estamos prestes a uma eleição onde vamos eleger aí presidente, governadores, deputados, senadores. Pai, nos ajuda mesmo a acreditar que é possível essa mudança. Porque é possível, como o Zé falou aqui. Levanta, Pai, levanta-nos como uma voz mesmo que quer fazer diferença. Dá-nos a coragem para enfrentar isso. Sair da nossa zona de conforto, sair do nosso lugar
tranquilo, da nossa segurança, sair do palácio do rei e irmos para onde o povo está, Senhor. Aleluia. Nos dê essa capacidade mesmo. Aleluia. Nos perdoa porque perdemos tanto tempo, Senhor. Perdemos tanto tempo. Obrigado pela consciência. Eu intercedo por todos aqueles que sofrem, ó Deus, pela falta de estrutura nos hospitais, Senhor, pela falta de estrutura nas cidades que precisam de infraestrutura básica, que aqui em Brasília, Senhor, a 20 minutos do Palácio do Planalto, ali na cidade estrutural, o povo não tem. Moram do lado de um lixo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, ajuda-nos a entender isso tudo. Como podemos ser agentes, ó Pai, da Tua graça mesmo, do Teu amor. Temos essa capacidade. Ajude-nos a crer nisso, a crer nesse poder que temos de poder fazer alguma coisa. E eu oro para aqueles que estão nos liderando, Senhor. Coloca o coração dos reis nas Tuas mãos. Inclina esses corações, meu Pai. Inclina esses corações à piedade, ao amor ao próximo, a um caráter segundo o caráter de Cristo, o caráter da verdade, não um caráter corrupto, como Adailton disse, não um caráter de levar vantagem em tudo, mas que pensemos primeiro no nosso próximo, desde os nossos governantes até a nós, Pai. Nosso caráter seja moldado a pensar no outro. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. A gente tem uma pergunta muito legal aqui. Tem outras aqui. Acho que tem um retorno da quarta-feira passada aqui. E eu gostaria de ler para vocês. E depois, o nosso tempo já estourou aqui, mas é bem rapidinho. Acho que é um retorno da Cecília. Não sei se vocês estão lembrados. Vou ler, talvez vocês lembrem, porque como eu não estou me identificando, acho que vocês estavam aqui. Diz assim: boa tarde, meus irmãos, gostaria de agradecer profundamente pelas orações de vocês. Queria dar notícias sobre o Eleodoro. Ah, lembro. Eleodoro. Lembro. Os médicos fizeram todos os exames. Câncer. Isso, é isso aí. É, os isso médicos fizeram mesmo. todos os exames e disseram que a chance do câncer ter se alastrado seria imensa, ao ponto de ele não resistir nem à cirurgia. Então os médicos disseram à esposa que ela teria que se preparar, porque ele poderia não resistir. Além disso, teve algumas complicações com a glicemia alta. E ele estava muito debilitado. Quando a cirurgia foi realizada, foi detectado que o câncer era bem menor e que deu para cauterizar. Aleluia. Retiraram uma parte do pâncreas e, no mais, ele terá que fazer alguns tratamentos, repousos e cuidados para o câncer não voltar. Enfim, Deus o livrou da morte e deu-lhe mais um tempo de vida. Amém. Deus olhou para aquele homem assustado e disse: calma que eu estou aqui. E faço de um problemão um probleminha. Aleluia. Os médicos ficaram perplexos, Amém. pois tinham certeza do resultado dos exames. Obrigado, Telisa. A Cista veio ver TV há uns 3 anos, mas devido à situação do Eleodoro, precisei da ajuda dos meus irmãos. Foi quando vi vocês falando e percebi que estavam ao vivo. Me deu uma vontade imensa de pedir ajuda para vocês. E essa vontade veio junto com uma fé que, quando vocês oraram, brotou em mim uma certeza inexplicável de que ele não morreria. Agradeço muito a vocês, meus irmãos, e que Deus possa abençoar de uma forma humanamente impensável. 1000 vezes obrigado, de Salvador, na Bahia. Aleluia. Obrigado. Graças a Deus. Graças Que bom, né? Que delícia. E a gente Toda tem glória para ele. toda glória para o Senhor mesmo. Isso renova a nossa vontade de chegar logo amanhã, né? Amanhã. Ao próximo programa. Amanhã. O Tides entra aqui e ele faz uma pergunta que acho que é legal a gente responder, porque às vezes tem umas dúvidas de quem está chegando agora, que isso é a dúvida de quem está chegando, né? Ele diz assim: nas reuniões singelas de oração em casa, como praticar a comunhão da ceia? Bem assim outras coisas que as pessoas acham que só os pastores é que podem fazer. Bom, eu já respondo para ele, já começo eu respondendo, porque eu pratico a ceia todo dia à noite lá em casa, Vanessa e eu. De verdade, olha, eu sento na mesa, a gente senta para jantar. É uma ceia, cara. A gente, poxa, vamos agradecer aqui, olha, o É pão, uma comunhão. o corpo, Cristo, a gente E ora é e isso agradece. mesmo, cara. E é assim que a gente ministra a ceia Pronto, todos os tá dias. respondido. Né? Então, o que Quer falar vocês alguma acham?
O que vocês acham aí? Não, cadê? Tires. Cadê? Tá. Aqui? Aí no Gabiru aí. Meu irmão, é na singeleza, como você mesmo já definiu a ceia. É a singeleza, a partir do pão. Pode ser, não tem pão, vai buscar, pode ser biscoito, água, biscoito, suco. Meu amigo, o que vale é a intenção da reunião de pessoas em torno do sacrifício, da representatividade do sacrifício de Jesus, e isso sendo verdade para vocês. Que Cristo morreu, a cruz que eu falei hoje, a centralidade do Evangelho, mas que Ele ressuscitou e está presente, aonde houver irmãos reunidos em amor, marido e mulher reunidos em amor, pai e filhos reunidos em amor. Parta o pão, o biscoito, o que quer que seja, mas a intenção tem que ser o amor, em torno do nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, a gente tem mais alguns pedidos, eu já salvei o chat de hoje, para a gente começar, como a gente faz sempre, né? Começar amanhã com o chat de hoje. E se Deus quiser, amanhã o Tonho vai estar com a gente também. Ele falou, Fernando, hoje ele ficou no Papo de Graça. Ele falou, hoje eu não estou ainda me sentindo bem, mas amanhã eu vou fazer um esforcinho. Se der, eu vou ficar amanhã. Então, Tonhão, vai ser bom se você estiver com a gente aqui amanhã. Agradecer ao Zé, ao Daí, muito bom a gente poder estar junto. Mais esse tempo aqui no Ao Vivo na Graça. Agradecer você que está conectado com a gente aqui na VMV TV. Lembrando sempre que a gente precisa do seu envolvimento com a VMV TV. E hoje foi muito engraçado quando o Caio falou sobre a contribuição da VMV TV. Se você puder, assista a reprise do Papo de Graça de hoje. A gente teve uma quedazinha, vai ter um probleminha na reprise. A reprise vai entrar um pouquinho mais tarde hoje ainda. Não vai entrar logo colado com o Ao Vivo na Graça, não. Que a gente está subindo ainda para as nuvens. A gente teve um problema no arquivo, mas vai reprisar ainda hoje. Fique ligado aí na VMV TV que uma hora vai aparecer o Papo de Graça de hoje. E o Caio falou sobre essa questão do envolvimento aqui com a contribuição na VMV TV, que a gente não quer pessoas que não saibam dar com alegria. Se o doar para você é um sacrifício, uma tristeza, é aquela barganha, eu vou dar aqui para... Obrigação. Obrigação. Você está no lugar errado, não é aqui que você tem que doar. A gente nem quer, a gente nem precisa da sua contribuição. A gente quer pessoas que saibam dar com liberalidade, que entendem, né, o papel da VMV TV e do que o Evangelho tem feito na vida das pessoas. Né? Então, e a gente precisa no sentido de que dinheiro a gente precisa para pagar os custos para que a TV chegue. A gente tem ampliado os servidores, a gente quer crescer, a gente está com um problema na máquina nossa que é o coração aqui da VMV TV no sentido maquinário. E a gente está com um problema sério aqui dentro e a gente está precisando trocar essa máquina, uma máquina muito cara. Enfim, a gente precisa dos recursos financeiros para fazer esse portalzinho do invisível acontecer, né? Então a gente pede para você que tem essa consciência, que quer fazer parte desse portal do invisível, que contribua, que ajude a VMV TV. Tem um íconezinho aqui embaixo, como contribuir. É só você clicar lá e tem todos os passos. De qualquer lugar do mundo você pode ajudar a VMV TV. Através do cartão de crédito, a transferência bancária, um boleto bancário, qualquer lugar no mundo. Você pode fazer parte disso aqui. A gente precisa mesmo que você nos ajude, mas ajude com alegria, ajude com leveza, com singeleza, sem troca, sem barganha, apenas porque você entende que a gente precisa do seu recurso para poder fazer a TV acontecer. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe ricamente. Amanhã, às 3 horas da tarde, nós estamos aqui ao vivo na Graça novamente. E amanhã, às 10 horas da manhã, Caião, juntamente com o Braulio e os amigos que estiverem, vão estar aqui fazendo Papo de Graça ao vivo, às 10 horas da manhã, aqui na VMV TV. Beijo no seu coração e a gente se encontra. Até amanhã. Tchau, tchau.